procuremos nos conectar com Deus, nosso Pai, esse Deus que está presente em todos os lugares, né? Que está dentro de nós, sua lei. Nós estamos mergulhados no hálito divino pelo fluido cósmico universal. E eu digo gratidão, Senhor. Gratidão a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estudo da doutrina espírita. Gratidão a Jesus, nosso Mestre, pelo seu Evangelho, que buscamos estudar, que estamos sempre buscando entender um pouquinho mais, e através desses estudos do Evangelho do Senhor, nos modificarmos, nos reformar. Gratidão aos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando. Que nesta noite, Senhor, nós possamos ser motivados um pouco mais a seguir a Tua lei, a lei natural, a lei de Deus. Que nossos corações possam se unir em torno do Evangelho do Mestre. E que esses ensinamentos possam nos motivar à transformação, à nossa reforma, a cumprir os compromissos que fizemos nessa reencarnação. Que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então o livro é esse aqui, ó. Não sei se dá para enxergar. Ah, dá aqui, ó. Luz Acima. É o capítulo 24. Humberto de Campos, o irmão X, ele costuma fazer algumas crônicas, contar alguns contos. E esse aqui é na esfera dos bichos. Então é um conto onde os bichos falam, né? E ele diz aqui que os macacos estavam reunidos lá na floresta, e essa floresta ficava próximo da grande cidade. E eles olhavam a cidade com uma certa inveja, né? Queria aquela vida dos humanos para eles. Eles viviam cansados, reclamavam alguns, né? Que eles queriam repousar, as fêmeas se declaravam exaustas, porque desde sempre, há milênios, sempre aquela mesma vida, criando os filhinhos, amamentando, sofriam horrores, cobriam-se de humilhações. Então eles queriam um repouso. E eles olhavam os humanos e falavam, isso que é vida, é isso que eu quero para mim. As pessoas que ouviam, né, as reclamações e se a gente pudesse ouvir o que eles estavam. Boa noite, Alane, seja bem-vinda. Então nós estamos refletindo sobre um conto, né, um conto de Humberto de Campos. Então os macacos eles estavam lá reclamando. E quem percebesse, quem ouvisse as reclamações daqueles símios, ficava realmente comovido, porque eles choravam de meter pena, diz o Humberto de Campos. Afirmavam, né, que os conflitos na floresta, as buscas que eles faziam, eram angustiosos, eram terríveis. E sem dúvida, né, que tinham alguns bichos mais despreocupados, que dormia quase o dia inteiro, né, e eles saboreavam os produtos da terra, e quando não via presa fácil, eles iam lá na lavoura dos homens e saboreavam aquelas produções dos homens, né, mas eles precisavam certos cuidados para chegar lá. Mas o tédio ameaçava, e eles corriam pelo arvoredo, e comiam o que não plantavam, valiam-se de imensos recursos do solo, mas assim que terminava aquela alimentação, né, que eles se fartavam, de novo vinham as reclamações. Eles não estavam contentes com aquela vida, diziam, não suportamos esta vida. Aqueles mais antigos reclamavam.
e os mais novos falavam, vamos renovar tudo, né? Vamos mudar as coisas. Então eles continuavam observando a cidade e se enchiam de esperança em ir para a cidade onde moravam os homens. Pedi então a transferência para uma casa, afinal eles moravam de forma desconfortável, né, em cavernas ou embaixo das árvores, né, sujeito às intempéries. Já os seres racionais, eles tinham acesso à luz elétrica, lâmpadas coloridas, né, trajavam-se de roupas, tinham água gelada, porque eles tinham geladeiras, tudo isso eles observavam, né? Na época do verão, né, podiam modificar até mesmo a climatização do ambiente que viviam, na época do inverno também, né, se nutriam de chocolate quente, enfim, gozavam de delícias e eles respiravam no céu legítimo. Para eles, o homem, o ser humano vivia no paraíso e eles viviam num desconforto muito grande. Então tinha uma urgência de mudar tudo aquilo de forma imediata. Então eles reuniram, né, os chimpanzés todos, né, fazer um conclave, uma consulta popular, e o macaco mais velho fez os apontamentos, e daí um deles, né, aquele mais ousado, mais velho mesmo, ele resolveu então se aproximar dos homens para poder trazer notícia até para os macacos que ficaram. Então ele deixou-se prender, né, acabou sendo preso pelos homens e foi viver na cidade então, né, na companhia dos homens. Eles motivo assim de um circo, né? Naquela época os animais eles eram utilizados no circo. Então coloquei no circo, lá ele tinha alimentação farta, muitas centenas de bananas, e andou de aldeolas em aldeolas para poder fazer as apresentações, andava com os penduricários, os guizos, fazia pilhares, e depois de passar 5 anos em companhia dos homens no círculo, ele deu um jeitinho, fugiu e regressou. E então fez-se um grande congresso dos símios novamente para ouvir o que ele trazia de notícias da convivência com os homens. As fêmeas, né, do símio sustentando seus filhinhos, os outros mais velhos, mais jovens, todos enfileirados ali. Grande era o suspense, esperando que ele trouxesse os relatórios, né, e com aqueles guinchos solenes, quase impossível de se traduzir na linguagem humana. O mensageiro começou então a se explicar mais ou menos assim, diz o Humberto de Campos. Vocês pensam que eu estou voltando do paraíso, e todos aguardam o instante da penetração no reino humano. Todos têm esse desejo de ir para o reino humano, como se fosse alcançar a plena isenção do serviço, a plena isenção da responsabilidade. No entanto, laboram em grave erro. Eu me demorei 5 anos entre as criaturas humanas, que nos são superiores na organização, na conduta, na forma, e realmente as leis em que eles se submetem, e o continuismo da espécie, a própria manutenção deles não modifica muito, não é muito diferente dos princípios que nós somos constrangidos a obedecer. Criam os filhos com dificuldade muito parecida com as nossas, lutam contra tempestade, lutam contra doenças. As pessoas, quem vê assim à distância, né, e não convive com eles, tem a falsa ideia que a alegria deles é sem fim, mas não é bem assim. Eles também têm os seus desafios, têm também as suas dificuldades. É claro que eles são superiores a nós, agem num plano muito mais alto, mas
A natureza que nos cerca muitas vezes avança na cidade, eles têm que tomar providências para manter aqueles benefícios. É claro que eles possuem castelos, carruagens, granjas. No entanto, para se alimentar, os valores educativos deles, para eles estudar, para eles poder, eles têm que se submeter a decretos, eles têm que submeter a horríveis disciplinas, e tudo isso ainda existe ainda guerra entre eles, tem problemas, né, que nós também aqui passamos muitas vezes, né, de discórdias e tudo mais, e isso inflige muito sofrimento. Dentre eles, o que eu acho assim que são os monstros mais perigosos, são conhecidos com o nome de egoísmo, a vaidade, a ambição, a discórdia, e isso leva a praticar muitas vezes violências calculadas para dominarem situações. Então eles, em razão de todas essas dificuldades, eles vivem inseguros, vivem armados até as unhas, e de modo a se defenderem, tentando preservar suas instituições, aquelas instituições que eles acreditam ser possuidores. É claro que a residência deles é indiscutível, é maravilhosa, mas são tantos os problemas a torturá-los de perto e de quando em quando, que eles mesmos improvisam chuvas de bombas que inutilizam as próprias obras, né? Eles se destroem, e destroem às vezes até as próprias obras. Bom, de maneira que o local em que eles habitam, né, eles têm aflições de dia, têm aflições de noite. Eles, é claro também, né, que a gente observa que eles são detentores de uma inteligência acima da nossa, e o progresso deles é assim, incontestável, mas que esse progresso, inclusive, nós não podemos compreender. No entanto, eles trabalham muito, sofrem muito, largamente, e são obrigados a tamanhas disciplinas que eu, meus irmãos, voltei resignado à minha sorte. Eu acredito que aqui é o melhor lugar para mim. Quero a minha gruta barrenta, prefiro nossos costumes, nossas necessidades. O céu dos homens não serve para mim. Não suporto. Sou um macaco. Os membros do conclave, todos que eles estavam assistindo, esperavam a outra postura, uma outra posição, e ficaram assim, surpresos, e em seguida cobriram ele de zombarias e pedradas. Eles não aceitaram aquela condição, eles não acreditaram no mensageiro, aquele relatório não correspondia ao que eles observavam à distância. Os homens não tinham aquela vida. Para a bicharia, a cidade dos homens era um ninho celestial, era o próprio céu, era o paraíso, sem deveres, sem lutas, sem dificuldades, sem percalços. E por isso mesmo, a macacada continuou exigindo acesso à esfera humana, com o único objetivo de gozar e repousar. Aí ele encerra aqui o conto dizendo assim: escutei a lenda curiosa, estudando-lhe o símbolo. Não pintará essa história a mesma situação corrente entre os vivos, entre aspas, e os mortos, entre aspas também, da atualidade? Esse conto não tem algo, né, com as nossas inconstâncias, os nossos inconformismos, a gente sempre projetando, né, que um céu paradisíaco muitas vezes, né, a gente achando sempre que o vizinho vive melhor do que eu, ou então que o paraíso é aqui ou acolá,
esquecendo muitas vezes que nós temos o suficiente, nós temos uma situação que nós precisamos enxergar, perceber que ela é exatamente aquilo que nós necessitamos para viver bem, viver com dignidade. E às vezes a gente está sempre buscando, insatisfeito com aquilo que nós temos e deixamos de valorizar, de perceber que Deus nos colocou à nossa disposição. Dificuldades, percalços, desafios, todos temos. E esses desafios é que nos impulsiona a crescer. Viver no gozo, viver na ociosidade, né, nos prazeres, a vida toda, nos torna escravos, né, daquela situação, e nós não crescemos, nós não desenvolvemos o aprendizado que viemos aqui. A gente deve sempre lembrar e perceber que nós viemos aqui na Terra, né, como nós estudamos dentro da doutrina espírita, com o objetivo de a reencarnação. Qual que é o objetivo da reencarnação que traz no Livro dos Espíritos? É a mudança, né? É a evolução. Nós estamos aqui para isso. Então, todo desafio, todo da dificuldade que se nos apresenta, são motivações para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente desenvolva. E a gente procurar enxergar também que nós temos muitos motivos para agradecer, muitos motivos para ser feliz. E a gente às vezes despreza, sempre focando naquilo que a gente acha que nos falta, esquecendo que o que a gente já tem. Então, a gratidão a Deus não é uma forma só de nós louvarmos a Deus, né? Às vezes a gente, muitos colocam, né, um Deus assim que tem uma certa vaidade, precisa louvar, precisa ser nós mostrar agradecido a Ele por razões muitas vezes humanas, né? Nós colocamos Deus nessa condição humana. Não, a gratidão é uma forma de a gente fazer esse mergulho dentro de nós mesmos e perceber o quanto nós temos. Perceber que nós temos oportunidades, muitas, que essa reencarnação aqui que nós estamos vivendo é um motivo de gratidão. A nossa vida, a família, as situações que nós nos envolvemos, todas elas, se a gente parar e observar, nós vamos ver ali motivo de agradecer. E isso nos fortalece, isso nos torna melhor conosco mesmo. Porque aquele que vive sempre na carência, né, de alguma coisa, sempre achando que está faltando, né, que a minha vida não é boa, que a vida do outro é melhor, que eu queria aquela vida para mim, ele está perdendo a oportunidade de viver bem, desperdiçando energia, desperdiçando um tempo precioso de ser feliz. Então essa é a mensagem que nós trouxemos para essa noite, né, desse livro. É um conto de Humberto de Campos, fábula de Humberto de Campos. E aí eu convido então a todos neste momento, né, porque é para a gente caminhar para o nosso encerramento. E vamos então fazer as nossas orações, as nossas radiações, o alto passe, para que nós possamos nos reabastecer, né, de energias, de amor, de paz. Como nós dissemos no início, né, nós estamos mergulhados no hálito divino, que é o fluido cósmico universal. E essa energia nós podemos, com a nossa vontade, com a boa vontade, transformá-la
em energia que vai nos promover a cura, aquela cura mais profunda, que vai nos trazer mais conforto, mais qualidade